no Evangelho de Mateus, Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, do verso 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13 e 14. Você que está em casa, acompanhe conosco essa mensagem, medite conosco, esteja conosco, abrindo os corações, adorando ao Senhor, nessa meditação, nesse texto. Mateus, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Repetindo o verso 14, ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Louvado o teu nome nessa manhã, porque tu és santo, santo, santo. Como diz os anjos no Isaías 6, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor Deus, nós não somos nada sem a tua palavra, Senhor. Fale conosco, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos sair daqui incomodados pela tua palavra, e que ela venha trazer mudanças em nós, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. O título da mensagem que eu quero trazer para a nossa meditação é: tu vens a mim, tu vens a mim. Vamos lembrar, irmãos, irmãs, alguns pontos que é vívido em nossa mente, mas eu vou trazer à lembrança alguns pontos sobre João Batista. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nós vemos algumas coisas que nos é contada através de Lucas sobre a vida de João Batista. Primeiro vai dizer que os seus pais se chamam Zacarias e Isabel. Duas pessoas de idade avançada que não podiam ter filhos e foram abençoados por Deus. E Deus abriu a madre de Isabel para que ela tivesse e desse à luz. A Bíblia também vai nos dizer que Isabel era parente de Maria, mãe de Jesus Cristo. Então, João Batista e Jesus Cristo eram primos distantes. A Bíblia também vai nos dizer que Zacarias era sacerdote do Senhor, que entregava o seu sacerdócio no seu templo, ao templo do Senhor. Isso vai nos dizer que Zacarias era descendente de Arão, família separada por linhagem, para dedicar ao Senhor a adoração, dedicar ao Senhor as ofertas. A Bíblia vai nos dizer que João Batista tinha o direito de ser sacerdote em Israel. Quando ele atingisse os 30 anos, ele tinha o direito e o dever, gozando de todos os privilégios que essa posição lhe dava, de ser sacerdote de Deus. Esse é João Batista. Mas também a Bíblia vai dizer que João Batista, ele foi chamado por Deus para ser arauto do Senhor. Ele era arauto, pregador, foi chamado para ser um profeta cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai nos trazer isso.
A Bíblia nos remonta no livro de Lucas que desde o ventre da sua mãe, João Batista foi convocado para cumprir a vontade de Deus. João anunciava a mensagem do Deus Altíssimo. Ele proclamava a sua pregação movida pelo Espírito Santo. João não estava no deserto por vontade própria. João não estava naquela localidade, não fazia o que fazia, porque assim ele queria. Ele era impulsionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus. João foi chamado para ser arauto do Senhor, e ele foi o arauto do Senhor, pregando naquela região do Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, levando a mensagem naquela região para todos aqueles que queriam ouvir. Um ministério que foi ouvido por muitos, e muitos saíam de Jerusalém, saíam de Belém, saíam das localidades próximas para poder ouvir a mensagem pregada por João. O povo considerava João um profeta de Deus, levantados pelo Senhor para poder fazer a pregação e trazer a mensagem de Deus. Outros que ali estavam com João, o consideravam como Messias prometido, e alguns o tinham como Messias, que a espera havia acabado e João era o Messias. Muitos ouviam, muitos escutavam a sua mensagem, davam crédito à sua mensagem, foram batizados por João num batismo de arrependimento. Discípulos se formaram em torno de João, querendo segui-lo. Mas a Bíblia vai dizer, começa lá no verso 13, por esse tempo, diante de tudo isso que estava acontecendo na vida de João, de todo esse movimento que estava em torno do seu ministério, de pessoas que estavam seguindo, por esse tempo, naqueles dias, Jesus vai ao Jordão. Jesus sai de Nazaré, sai do norte da região de Israel e vai em direção ao sul, para ir em direção ao Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que João fica frente a frente com Jesus Cristo. João fica frente a frente com aquele a qual no ventre, ainda no ventre, João remexe quando Maria chega perto. E quando Jesus chega perto de João, ele escuta o pedido de Jesus Cristo. Jesus Cristo vira para João e pede para que João o batizasse. Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João. Aquele que não tem pecado, se colocava diante do pecador para ser batizado. Aquele que não tinha o que se arrepender, foi ao Rio Jordão para ser batizado no batismo de arrependimento. João ficou incomodado com esse pedido. Como poderia? Ele se incomodou com o que Jesus estava fazendo. Por isso que no verso 14 vai dizer o seguinte: ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João fez séria objeção em batizar Jesus Cristo. O texto começa dizendo que João o dissuadia. Não foi apenas uma fala, ele foi forte, custo mais. Ele tentou colocar o seu ponto de vista diante de Jesus Cristo. Como poderia o Senhor ser batizado pelo servo? Como poderia o Filho de Deus ser batizado pelo arauto? Aquele que não tinha pecado pelo aquele que é pecador. O eterno pelo temporal. Aquele que é infinito e sobre todas as coisas por aquele que é finito, limitado, corrupto pela natureza. João achava que ele que deveria ser batizado. Afinal de contas, era Jesus Cristo que estava diante dele, era o Messias, era o prometido, o Filho de Deus. Igreja, esse ato
essa ação de João diante de todos que estavam ali e diante de Jesus Cristo, nos traz grandes lições. Esse ato que João teve diante de Jesus Cristo, em dizer, eu é que devia ser batizado, eu que preciso ser batizado por ti, nos traz 5 atitudes que o cristão precisa ter em sua vida. João demonstra com essa ousadia dele, com essa dissuasão que ele estava fazendo, a forma que ele estava tratando e a pergunta que ele deixa diante de Jesus Cristo, nos traz 5 atitudes que nós cristãos precisamos ter em nossa vida. A primeira atitude que o texto nos traz e que nos traz para nós meditarmos é que João precisava mais do Senhor. João precisava mais do nosso Senhor em sua vida. Ele precisava mais, o que ele tinha não era bastante. O texto vai nos dizer, e que eu já comentei, João era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Em Lucas capítulo 1, verso 15, o texto vai dizer o seguinte, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. João já tinha sido prometido ser cheio do Espírito Santo. O seu chamado estava diante do Espírito Santo, diante do Senhor. Ele estava cumprindo o chamado de Deus. Ele não estava no deserto porque ele queria. Ele estava cumprindo ordens e ordens do nosso Senhor, do nosso Deus. Mas quando ele esteve diante de Jesus, e quando ele esteve Jesus frente a frente, o que ele queria era ser batizado por Senhor. E qual era o batismo de Jesus? Qual era o batismo que Jesus ia trazer à humanidade? O próprio João vai dizer no verso 11 desse capítulo, que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João, quando viu Jesus Cristo, falou o seguinte, eu quero passar por isso, chegou a hora. Eu preciso ser batizado por Jesus. Ele reconheceu a sua necessidade. Ele reconheceu que necessitava mais do Senhor. Não bastava nascer pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo. João era dependente da graça e da misericórdia de Deus. Ele reconhece o seu estado, um pecador que precisa dia após dia do Senhor na sua vida. João precisava sempre mais do Senhor. O que ele tinha hoje não era o bastante, ele precisava de mais, amanhã ele precisava estar mais na presença do Senhor. Igreja, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que estão debaixo do Espírito Santo, percebem que dia após dia precisam ter mais do Senhor na sua vida. Nunca é o bastante, nunca chegamos no limite, sempre tem mais. Precisamos do Senhor, precisamos ter mais relacionamento com Deus, precisamos conhecer mais sobre o Senhor, precisamos dedicar mais a nossa vida na leitura da palavra do Senhor, precisamos estar mais diante do altar, precisamos ter uma vida mais consagrada dia após dia, precisamos buscar mais o Senhor a sós. Não está bom. Hoje, o que nós conseguimos até hoje não está bom. O nosso relacionamento com o Senhor precisa progredir dia após dia. Precisamos buscar servir mais ao Senhor a cada dia. O Senhor colocou os dons e talentos em nossas vidas e nós precisamos ser instrumentos do Senhor. Aqueles que têm comunhão com o Senhor querem mais comunhão a cada dia com o Espírito Santo. Nunca está bom. Igreja, não deixe nada atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não está bom. O que nós temos hoje não está bom. Deus tem mais para dar. Tem mais comunhão. Nós podemos nos relacionar mais com o Senhor. E nós precisamos, quando olharmos para Cristo, buscar isso intensamente em nossas vidas. João estava diante do Senhor Jesus Cristo e não podia deixar essa oportunidade passar.
A segunda atitude que o texto nos mostra e que nós podemos aprender com a ação de João é que João não se considerava uma pessoa boa. João não se considerava uma pessoa boa. Em Lucas capítulo 7, verso 28, Lucas 7, 28, parte A do versículo. O texto vai dizer o seguinte, Jesus dizendo: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Igreja, não há ninguém, nenhum ser humano da face da terra, seja ele de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer status, que se compare a João Batista. Pode ter milhões de seguidores na rede social, pode ser os maiores pastores que nós conhecemos e admiramos, Billy Graham, Poyan Shu, Jonathan Edwards, Charles Randall Spurgeon, nenhum ser humano equipara João Batista. Ele foi o maior de todos os homens que já surgiu na terra. Ele foi chamado para ser o último profeta do Antigo Testamento. O profeta que entra, sai do período da lei e entra no período da graça. Ele foi convocado para ser o arauto do Senhor e abrir o caminho para o Filho de Deus. Ele preparou o caminho, ele preparou o terreno, ele preparou a sua sociedade para receber o Filho de Deus, mas mesmo assim, mesmo diante de toda essa posição que ele tinha, ele era um pecador. Mesmo diante de toda essa condição que ele tinha na sua vida, ele nasceu com a herança adâmica, e ele tinha pecado, e o pecado dele fazia afastamento entre ele e Deus. Ele estava afastado e precisava se unir a Deus. Ele recebeu a herança adâmica, contaminado por ela. João estava na mesma situação que todos os seres humanos da face da terra, na mesma situação que eu estou, que nós estamos. E ele dependia de Jesus Cristo para poder se ligar com Deus. Ele precisava de um sacrifício perfeito para que a sua vida pudesse entrar na glória e ser salvo. João necessitava que os seus pecados fossem perdoados, assim como nós necessitamos que os nossos pecados sejam perdoados. E a Bíblia diz que só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Ele precisava do perdão de Jesus Cristo. Ele precisava que Jesus Cristo entrasse na vida dele. João sabia o que precisava. Por isso que ele falou: eu é que preciso ser batizado por ti. Eu é que preciso ser batizado por ti. João precisava ter seus pecados perdoados diante de Deus. E Jesus Cristo é a ovelha perfeita, a ovelha imaculada. Quantas pessoas nós vemos que se consideram boa pessoa, se consideram bons cidadãos, se consideram bons servos de Deus, se consideram pessoas altruístas, que chegam e falam o seguinte: pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não corrompo ninguém, não adultero, respeito a minha esposa, respeito o meu esposo, vivo a minha vida bem, estou bem assim, tenho paz, pratico boas ações, leio as Escrituras sagradas, oro, faço caridade, tenho Bíblia em casa, ajudo a todos. Mas eu quero te dizer, mesmo com tudo isso, mesmo fazendo tudo isso, nós continuamos pecadores, nós continuamos em pecado.
e só Jesus Cristo pode nos libertar do pecado. Em Lamentações, capítulo 3, verso 22, texto que nós conhecemos e alguns recitam até de cor, dizem: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não é o mérito, não é a obra, não é o que nós fazemos, mas são as misericórdias, um favor imerecido, graça sendo derramado sobre cada um de nós. Igreja, não há nada de bom em nós. O Senhor, quando nos olhou, quando o sangue foi derramado, Ele não viu nada de bom em nossas vidas. O que Ele viu foi graça, favor imerecido, e nós necessitamos dessa graça dia a dia em nossas vidas. O mérito não salva ninguém, o mérito não pode quitar a nossa dívida. Em Colossenses 3, 14 e 15 vai dizer que a dívida que era contrária a nós foi cravada na cruz do Calvário. A cruz é que limpa a nossa dívida. A cruz é que limpa o nosso débito. Só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E João sabia disso. João precisava do batismo de Jesus, porque só Jesus Cristo poderia livrar da ira vindoura. Jesus foi a oferta perfeita, igreja. Nós precisamos dessa oferta dia a dia em nossas vidas. Precisamos ter a consciência dessa oferta. João tinha essa consciência e nós precisamos dela em nossas vidas. A terceira atitude que chama a nossa atenção diante da fala de João é que João necessitava ser batizado por Jesus. Ele necessitava ser batizado por Jesus. Essa é a terceira atitude. A Bíblia vai nos dizer, e nós vamos declarar dia após dia, que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Nós declaramos, nós confessamos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A Bíblia vai dizer que só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. João necessitava ser batizado por Jesus. Jesus faz por nós, igreja, o que nenhum ser humano, o que nenhuma pessoa é capaz de fazer. Ele faz com a nossa vida o que nada, nem ninguém, nenhuma cultura, nenhum governo é capaz de fazer. O Senhor Jesus faz com a nossa vida aquilo que deve ser feito. O que deve ser feito. Caso contrário, cada um de nós estaríamos em ruína, estaríamos arruinados, estaríamos perdidos, estaríamos condenados. O batismo de Jesus Cristo nos coloca diante de Deus, e é só Jesus Cristo que nos coloca diante de Deus. O livro de Hebreus diz que Ele é o nosso mediador, não há outro que media diante dos homens. E o livro de Hebreus vai dizer que ele é perfeitamente capaz de fazer isso. Porque como nós em tudo foi tentado, mas não derrotado. Louvado o nome do Senhor. O batismo em Jesus, quando o Espírito Santo vem habitar o nosso coração, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele nos coloca diante de Deus. João necessitava que Jesus Cristo desse a vida, e a vida que só Ele pode dar, uma vida ao lado do Pai. Nós precisamos ter essa certeza a cada dia que nós necessitamos de Jesus Cristo. Não importa quanto tempo de crente nós tenhamos, nós necessitamos de Jesus Cristo. Necessitamos de Jesus Cristo em nossa vida. Em Isaías 45, verso 22, o texto vai dizer o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Igreja, nós precisamos estar sempre olhando para Jesus Cristo. O nosso olhar tem que estar continuamente voltado para Deus. Não podemos desviar o nosso olhar. Quantos irmãos nesse momento estão desviando o seu olhar? Olham para a sociedade, olham para os governos, olham para as ideologias que estão se levantando, olham para tudo que está à nossa volta, perdem o foco. Nós não podemos desviar o nosso olhar de Jesus. Esse é o caminho de salvação. Quando nós olhamos para Jesus, nós seguimos o caminho de salvação. Ele tem que ser a nossa rota, a nossa bússola. Nós temos que estar olhando para Jesus, porque só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Não é nenhum pastor, não é nenhum bispo, não é nenhuma liderança. Jesus Cristo, Ele tem a palavra de vida eterna. E nós temos que estar com o nosso olhar focados nele. A quarta atitude que a fala de João nos traz, que o ato de João nos traz, é que João reconheceu a necessidade de Cristo, mesmo diante do público que ele tinha. João reconheceu a necessidade de Cristo em público. João reconheceu que precisava de Jesus Cristo quando estava no meio de todos aqueles que estavam à sua volta. João era de família sacerdotal. João era o primogênito da família e sucessor do seu pai no sacerdócio. João era um mensageiro no deserto, ouvido por muitos, batizando a muitos, com discípulos que seguiam o tempo todo. Pessoas o veneravam, olhavam com admiração para a vida de João e para o ministério dele, considerado profeta, considerado Messias, considerado um sábio, considerado um rabi. João era essa pessoa, mas quando ele esteve diante de Jesus Cristo, ele reconhece que ele precisava ser batizado por Jesus. Ele reconhece que ele dependia de Jesus Cristo. O status que ele tinha, a posição que ele tinha, não impediu de reconhecer a sua necessidade de Jesus Cristo. Igreja, nada pode impedir que sejamos do Senhor. Nada pode impedir que sejamos do Senhor. Nós necessitamos de Jesus Cristo a cada dia e precisamos continuamente dEle. A nossa profissão não pode impedir que nós sejamos do Senhor. A nossa posição social, aonde quer que nós estejamos, os amigos que nós nos relacionamos, as pessoas a qual nós temos contato, os amigos do colégio, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, os amigos de infância, não pode ser empecilho para que nós sejamos do Senhor. As nossas finanças não pode nos impedir de sermos do Senhor. A nossa família não pode impedir que nós obedeçamos à vontade do Senhor. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo é a salvação. Não há outro nome debaixo do céu que pode trazer a salvação para a nossa vida, e nada pode nos impedir de nós estarmos com Ele. Quantas pessoas nesse momento estão parados e impedidos, porque tem medo de perder a sua posição, tem medo de perder o seu emprego, tem medo de perder o seu status diante da sociedade, e por isso não dobram os seus joelhos diante de Jesus Cristo. Chegam para a gente, chega para cada um de nós e falam: não, hoje ainda não, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que Ele é a verdade, mas não é o momento ainda, tem coisas para fazer, eu não posso perder o meu convívio social. Sexta-feira à noite eu vou sair com os meus amigos,
Eu escuto determinadas músicas, eu escuto determinados conselhos, eu aceito determinadas ideologias, eu bato palma para aqueles que querem aprovar o aborto, eu concordo com aqueles que dizem que é normal ser homossexual, que não é pecado, que não é uma conduta errada. Eu sou a favor do adultério. Quantos que falam isso e falam assim, não quero seguir a Jesus Cristo? Ficam diante da sociedade e enamoram da sociedade e colocam empecilhos para servir Jesus Cristo. Mas nós, igreja, não podemos agir dessa forma. Ou nós somos do Senhor ou não somos. Nada diante da nossa vida, nenhum familiar pode impedir que nós sejamos do Senhor. Em Romanos, capítulo 14, verso 8. Romanos 14, verso 8. Romanos 14, verso 8 vai dizer o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Igreja, nós somos do Senhor, nada pode impedir a nossa comunhão com Deus, nós não podemos deixar nada impedir. A quinta e a última atitude que eu quero trazer para a nossa meditação, para que nós possamos meditar, e muito importante, João reconhece a necessidade de Cristo, mesmo sendo João. João reconhece a necessidade de Cristo, mesmo sendo João. Estranho, né? Mas é muito importante, ele reconheceu a sua necessidade, mesmo sendo João. E quem é João? A Bíblia vai dizer que ele é o maior dos nascidos de mulher, como nós falamos. O último dos profetas messiânicos chamados por Deus. A Bíblia vai dizer que ele é o Elias que havia de vir para a sociedade. O pregador que batizou a muitos. Um líder chamado por Deus. Uma pessoa que tratou inúmeras almas abatidas, batizando aqueles que estavam arrependidos. Um homem que tinha um público, um homem que era público e tinha um público que o assistia, mas diante de Jesus Cristo, mesmo com toda essa categoria, com todo esse status que ele tinha como servo de Deus, ele nunca esqueceu que era ele que precisava ser batizado por Jesus. Um grande líder de Deus, levantado por Deus, mas sem Jesus, ele era nada. Sem Jesus, ele era nada. A nossa trajetória de fé, não pode perder o seu foco. A nossa trajetória de fé não pode perder o seu foco. Podemos ser o que for no reino de Deus. Podemos ocupar qualquer posição dentro do reino de Deus, podemos atuar, podemos ser polivalente, atuar em diversas áreas no reino de Deus, podemos ser missionário, missionária, pastor, evangelista, oficial de igreja, presbítero, diácono, diaconisa, podemos ser líderes dentro da casa do Senhor, presidente de união, líder de ministério, podemos atuar em diversos ministérios simultâneos, podemos ter tempo de igreja, podemos ter 10 anos de convertido, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos de convertido, podemos ter nascido no Evangelho, porém, igreja, nós nunca podemos esquecer que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que é o Senhor e nós somos os servos. Ele é quem manda, nós é que obedecemos. A nossa vida, os nossos corpos são entregues a Ele. A nossa vida tem que ser tudo para Ele. Tudo é o Senhor.
tudo é no Senhor e tudo é para o Senhor. Nada é por nós, e nós temos que reconhecer isso dia após dia, e João reconhecia isso. Ele veio para pregar para o Senhor, motivado pelo Senhor, e ele tinha consciência disso. Quantas pessoas tratam os próprios corpos como fossem seus? Nós temos uma ideologia sendo pregada, a qual diz o seguinte: o meu corpo, minhas regras. E muitos crentes estão sendo engodados por essa doutrina do demônio, por essa doutrina levantada por Satanás, que dizem que o meu corpo é minhas regras, e não é nada disso. Os nossos corpos são apresentados como sacrifícios vivos ao Senhor, e as regras, quem diz é Ele, nós temos que estar diante dEle. Nós não mandamos em nossos corpos, nós somos santuários de Deus, nós vamos aonde Ele quer, nós fazemos aquilo que Ele quer. João sabia disso. Em Hebreus capítulo 2, verso 2, o texto vai dizer o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nosso olhar precisa estar firme diante do autor e consumador da nossa fé. Sem Jesus Cristo, igreja, sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Se subimos nesse púlpito sem a presença de Jesus Cristo, se atuamos no nosso ministério sem a presença do Espírito Santo, nada acontece. É o Espírito Santo que fala através da nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada. E concluindo, convidando o grupo de louvor para vir aqui na frente. Que atitudes, igrejas, que João nos ensina, que atitude. Ele precisava mais do Senhor, mesmo sendo quem ele era. Ele tinha consciência da real situação que ele era. A posição dele não o engodou, a posição dele não o iludiu. Ele era pecador e precisava de Jesus. Ele necessitava de Jesus na sua vida, de receber o Espírito Santo. O seu status social não foi um empecilho para ele ser necessitado de Jesus. A sua carreira estava sujeita plenamente a Jesus Cristo. Com essas atitudes que João estava passando naquele momento, que o verso 14 nos traz para a meditação, o que acontece? O que aconteceu com João? Aconteceu o que devia acontecer. No final do verso 14, e título da nossa mensagem, o texto vai dizer: e tu vens a mim? O texto vai dizer que Jesus foi até João. João conhecia a sua necessidade. João conhecia as verdadeiras razões do seu ser, do seu âmago. E ele sabia o que precisava, ele precisava de Jesus. Mas Jesus também conhecia o coração de João. E o texto vai dizer que João ficou admirado em saber que Jesus foi até ele. Igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo vem a cada um de nós. Quando nós reconhecemos as nossas necessidades, quando nós temos essas 5 atitudes em nossa vida, é Ele que vem até nós. É Ele que vem de encontro à nossa vida. Jesus precisa ser o nosso respirar, igreja. Jesus precisa ser a nossa razão de viver. Nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. Como você tem vivido a sua vida? Quais são os motivos? Como você é movido? Qual tem sido a sua motivação diária? O nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser a nossa motivação.
o nosso Senhor Jesus Cristo deve viver em nossas vidas diariamente. Qual vontade nós temos feito até hoje? Será que nós cumprimos a nossa vontade? Será que nós cumprimos a vontade da sociedade? Nós cumprimos a vontade dos líderes que nos cercam? Ou nós cumprimos a vontade de Jesus Cristo? A vontade de Deus deve reinar em nós a cada instante. Igreja, nós necessitamos a cada dia, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, nós necessitamos de Jesus Cristo. Você nessa manhã que está aqui, você que nessa manhã está nas redes sociais e nos acompanha, você é capaz de fazer uma declaração? Você consegue declarar? Você consegue proferir? Você consegue falar? Será que você consegue dizer diante de Deus o seguinte: Senhor, eu preciso do Senhor a cada dia da minha vida. Senhor, eu preciso do Senhor a cada momento. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Será que nessa manhã você consegue dizer isso para Deus? Será que consegue proclamar e falar e declarar isso diante do Senhor? Você que está em casa consegue fazer isso? Ou você nesse momento está falando: não, eu tenho mais coisas para resolver, eu tenho outras coisas que são mais importantes do que falar isso? Declare isso ao Senhor, louve conosco, adore o Senhor.